Eu vou trazer a Sara já para cumprimentá-la, para comentar com a gente as notícias. Sara Vivaco, diretamente de Londres. Olá, Sara, tudo bem? Olá, tudo bem? Bolsonaro infame mundialmente agora. Essa notícia repercutiu, inclusive, em grandes jornais americanos, e depois a gente vai falar um pouco sobre a importância disso, né? É um crime transnacional. Verdade. Com certeza. Bem-vinda, Sara. Olá, Ana. Olá, Miguel. É um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Vou deixar alguns recadinhos, Miguel, antes da gente começar, pode ser? Claro, Pedir para o pessoal, assim que chegar, já deixar o like. Não esquece, gente, porque o like é o que nos ajuda a difundir mais o jornal. Também pode apoiar de diversas formas aqui a TV Fórum, pode se inscrever, se você ainda não está inscrito, se tornar membro aqui do canal, da nossa comunidade, pode deixar um super chat, um super sticker, um Pix está aqui acima da minha cabeça, pix@revistaforum.com.br, e pode também espalhar por aí pelas suas redes, seus grupos, o link do nosso jornal. É isso aí. Lembrando que é muito importante, reforço o pedido da Ana, que é importante deixar um like, não custa nada para aumentar a audiência, para construir aí, para fazer esse carinho no algoritmo. E a gente precisa muito de superchats, que você se torne também membros pagantes do jornal. A gente agradece muito. Então, é isso aí. Vamos começar. A gente separou algumas notícias. Vamos lá, Aninha. Essa é a nossa capa. Você já comentou, né? Nossa chamada de hoje, os zaps do crime, porque ao ser desvelada e toda essa história, né, revelada essa história, surgiram muitos zaps, assim, muitas conversas inacreditáveis, né, nos zaps. Nós vamos trazer algumas delas. E aqui tem uma série de reportagens e matérias no site da Fórum, nós vamos trazer algumas. Essa aqui é uma delas, foi feita, se eu não me engano, pelo Plínio. Deixa eu puxar ela aqui. Deixa eu ver quem fez essa matéria mesmo. Foi Plínio, realmente, Plínio Teodoro. E ele nos conta o seguinte, que o relatório que foi entregue para a PGR tem mais de 2.000 páginas, né? Entregue para a PGR e para o STF também. Nesse relatório, o delegado da Polícia Federal, Fábio Álvares Schor, que comandou a equipe dos investigadores, afirma que o esquema de furto de joias do acervo da União para venda nos Estados Unidos é apenas um dos braços da organização criminosa comandada por Jair Bolsonaro para o uso da estrutura do Estado para a obtenção de vantagens, que é como aparece lá no relatório, para enriquecimento ilícito do clã. Então, é justamente esse relatório que você dizia, né, Miguel, que está sendo destrinchado aí pelos colegas também, né, da imprensa, por todo mundo que está dedicado mesmo a revelar o que está por trás deste relatório e que ainda não sabemos, né? Então, está sendo destrinchado. Uma das partes aqui da matéria do Plínio, já te passo a palavra, ele fala que novos elementos de prova evidenciam que Jair Bolsonaro, além de determinar o envio das joias para os Estados Unidos, também autorizou e acompanhou a tentativa de vendas desses itens, daquele famoso kit ouro rosé, em leilão realizado para a empresa Fortuna, demonstrando que as informações prestadas pelo ex-presidente da República à Polícia Federal, nas suas declarações, são totalmente dissonantes dos fatos apurados. Então, tem vários detalhes aí neste relatório. Não, eu ia ler aqui um comentário que eu achei engraçado do Raimundo Tiano. Agora vamos trocar selva por cela. É a nova gíria. Cela! E tem aqui os comentários aqui. Tem a Michelle perguntando o que quer dizer selva. Né? Selva aí. Isso aí é uma gíria militar, né? Porque eles no Exército tem aquele curso de sobrevivência na selva. Então é uma gíria deles lá. Não quer dizer muita coisa, tipo beleza, né? Mas agora ele vai trocar por cela. Gostei desse comentário. Aqui nessa matéria, viu, Miguel e Sara, tem uma das matérias que nós trouxemos diz o seguinte: conheça a origem da saudação selva que Bolsonaro
usou com Mauricide. Vou mandar aqui também para a nossa audiência poder ler a matéria, está lá no site da Fórum também. O Julinho Bittencourt, ele conta um pouco dessa história, que o termo é uma saudação militar, de acordo com o Exército Brasileiro, surgiu nos primeiros dias do Centro de Instrução de Guerra na Selva, em Manaus, e era utilizado quando os soldados queriam saber o destino das viaturas que deixavam o quartel. Aí ele coloca aqui uma explicação, você sabe como surgiu a Saudação Selva, conta-se que na época da criação, em seus primeiros dias, nesse Centro de Instrução de Guerra na Selva, não tinha ficha de viatura, fazendo com que o militar do portão das armas perguntasse o destino das viaturas que saíam do quartel. Quase sempre recebia uma resposta apressada e lacônica: selva era seu destino. A resposta curta, tão repetida, acabou se tornando uma saudação espontânea e vibrante, alastrou-se entre ali os soldados e acabou ficando como uma marca de quem vai lá para esse treinamento na Amazônia. E acabou sendo amplamente usado de outras outras finalidades, né, gente? Pelo esse entorno aí do Bolsonaro e o seu clã. Deixa eu passar a palavra para a Sara, para eu ouvir um pouco a opinião, as impressões iniciais dela. Deixa eu só ler um superchat aqui do Décio Amádio. Boa tarde. O nível de chinelagem larápia do capitão é bizarro. O Paulo Gonet não poderá fazer cara de paisagem com tudo que foi investigado. Selva. E aí, Sara, o que você está achando? Essa reportagem do Plínio é uma reportagem excelente, porque, primeiro, ela pega uns elementos essenciais ali de um relatório de 2.000 páginas, que, claro, você precisa de equipes, né, para destrinchar o jargão, e ela traz, do ponto de vista jurídico, coisas muito novedosas. Aí, primeiro, a gente pergunta: que crime é esse? O mais importante que está colocado aí é que primeiro é essa questão das pernas que a Ana mencionou. Ele fala que tem 5 pernas e que existe uma organização criminosa. Organização criminosa é um conceito legal, existe um conceito jurídico que está na Lei 12.850, que fala o seguinte: organização criminal, você tem uma associação de pelo menos 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. Então, para a Polícia Federal chegar ao ponto de tratar isso como organização criminosa, eles não estão vendo um crime, eles estão vendo de uma estrutura para cometer crimes, com divisão de tarefas, com estrutura, com organização e, a parte mais importante, sob o comando de Jair Messias Bolsonaro. A investigação coloca Jair Bolsonaro como comandante de uma organização criminosa. E não é qualquer organização criminosa. É uma que se aproveita do Estado, da previdência, não apenas de qualquer instituição, para poder cometer crimes. E o interessante é que essa é uma das investigações da polícia. Aí você tem que é a questão das joias agora, onde são 11 indiciados junto com o próprio Bolsonaro. Eles falam dos ataques virtuais a opositores, falam das medidas na pandemia de negação, o atraso das vacinas. Outra perna é o ataque institucional às urnas eleitorais, ao processo eleitoral e a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado de Direito. Então, é muito interessante eles chamarem isso como organização criminosa no sentido técnico da palavra. Porque as penas são muito mais altas para início de conversa. E segundo, porque vai muita gente junto. E quando vai muita gente junta, alguém vai ser entregue. Vai ter muita gente delatando também e trazendo mais provas para salvar o seu. O instrumento da delação premiada, que é um instrumento que não é prova, é meio para a prova, né? Isso tem que ser corroborado, ele é justamente para esses casos, para pegar o peixe grande, para pegar o comandante. Então, é muito bem feita essa reportagem, traz elementos muito interessantes. Agora, nessa questão, recortando agora e trazendo a questão da joia, do ponto de vista legal, são vários crimes. Uma coisa é que essa joia
não foi a Maria ou José que deu para ele, foi um chefe de Estado da Arábia Saudita, um dos países mais influentes no mundo hoje, petroleiros. Isso pode ser caracterizado como suborno. O que Bolsonaro ofereceu a troco de ganhar joias milionárias de um outro chefe de Estado? Por que o chefe de Estado dá esse presente ao chefe de governo? Primeiro, isso pode ser caracterizado como suborno. Possivelmente pode ser. Eu não estou falando que é, mas a investigação deve estar operando nesse sentido. E acho que aí vai se descobrir muitas coisas. Essas viagens que o Bolsonaro fez devem ter muitos mais fios sendo puxados aí. A segunda coisa é que um presidente não pode receber esse tipo de presente. E se recebe, tem que ser declarado como presente ao Estado brasileiro. Isso tem que ser declarado, isso tem que ser exposto. Um servidor público no Reino Unido, por exemplo, só pode receber 50 pounds, R$350 de presente, e tem que declarar. Ou seja, aqui tem um segundo momento de crime. E o terceiro momento do crime é a lavagem de dinheiro. Ele vai esquentar estupidamente nos Estados Unidos, fazendo disso um crime transnacional. Ele vai para o Fortuna Auction, de acordo com a reportagem, e vai lavar dinheiro nos Estados Unidos. E isso é um grande erro do Bolsonaro, porque isso atrai a jurisdição americana e o FBI. Então, legitimamente, agora, você pode estar com o FBI também fazendo suas próprias diligências. Uma das revelações dessa investigação é que o Bolsonaro não usou nenhuma transação bancária enquanto estava nos Estados Unidos. Por que não usou o banco hora nenhuma? Estava pagando dinheiro, o dinheiro vivo, né? Eles gostam muito de dinheiro vivo, 107 imóveis. Agora sai também pela Juliana Dalpiva aquela revelação do assessor do Carlos Bolsonaro que pagava tudo em dinheiro vivo, né? Que tinha mais de 23 contas em nome do Carlos Bolsonaro. E é muito interessante porque a imprensa estrangeira deu ostensivamente essa notícia. A BBC, Bolsonaro é acusado de lucrar com venda ilegal de joias. O First Post, o AP News, saiu inclusive na mídia da Arábia Saudita, The Wire, saiu na Índia, Daily Mail, o maior jornal britânico hoje em dia, New York Times, e por aí vai. Foi assim, é de dar pena, Telesur, e por aí vai. Páginas e páginas de notícia sobre esse crime que agora é transnacional. Ele vai lavar o dinheiro, fora o peculato. Quando eu retiro isso do Estado e faço meu, é um peculato. E ali, a lavagem de dinheiro sempre tem um crime que precede ele, né? Porque você quer ocultar a fonte ilícita desse crime. Então, Bolsonaro agora já não pode falar que é o seguinte: antes nós tínhamos só o Mauro Cid nesse barco. Mas a Polícia Federal não é boba. Mauro Cid é ajudante de ordens. Quem deu a ordem? Mauro Cid não tinha autonomia para fazer o que queria. Alguém deu a ordem para ele. E agora o comandante está implicado diretamente com mensagens, com transações bancárias, com leilões. Não tem mais por onde sair. Não tem mais. Aí é muito impressionante a delinquência também do Bolsonaro. Você tá silenciado. Olha aqui, Sara. Já te volto a palavra. A gente tem que mostrar os prints aqui, que são muito legais. Esses prints são espetaculares. Vamos lá, Aninha. Escreve aí pra gente. Tem essa matéria que também está lá na Fórum. Bolsonaro tratou diretamente sobre levar joias aos Estados Unidos e apagou as mensagens. Isso está nos prints, né? Eu não sei se o Gui colocou nessa apresentação ou deixou à parte. Hein, Gui? Vamos ver se ele me ajuda aqui. Vamos ver se ele colocou aqui a sequência dos prints. Acho que deve estar no final da apresentação. Vou colocar aqui para a gente ler. Aqui tem algumas delas. Aqui, entre o Mauro Cid e o Bolsonaro, essa é a icônica, simbólica, né, que ficou aí com a marca, quando ele fala selva. O Mauro Cid, ele manda o link da empresa, né, do leilão da empresa, e aí dando como, né,
tendo concluído a negociação, a venda e tal. E aí ele responde como selva, né? E o Bolsonaro. Essa aqui também, deixa eu ver, essa aqui isso aqui eu acho que é quando eles estavam fazendo uma nota, né? Eles estavam, deixa eu só puxar aqui também, me pegar direitinho. Nossa, ele ainda implica o pai dele ali, Ana. Esse aqui é do Mauro Cid para o Coronel Câmara, né? Ele fala assim, são 3 assuntos, coronel, todos relacionados, obviamente. Tem $25 mil com meu pai, está falando do pai dele, né? O Mauro Cid está falando do pai dele. Eu estava vendo o que era melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash, ou meu pai estava querendo, inclusive, falar com o presidente, dar um abraço nele, né? E aí ele poderia levar, entregaria em mãos, mas também pode depositar na conta, o que for melhor. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Aquilo que a gente estava falando. São aquelas... Escreve tão errado, eu vou aqui lendo, corrigindo. Aquelas 2 peças que eu trouxe do Brasil, aquele navio e aquela árvore. Elas não são de ouro, elas têm partes de ouro, mas não são todas de ouro. Tem parte que é níquel, não sei qual, ele vai explicando. Então, eu não estou conseguindo vender. Essa é aquela que eles não conseguem vender, né? Tem um cara aqui que pediu para dar uma olhada, e ele vai falando. Então, vou fazer isso, vou deixar a peça com ele hoje, e o relógio, aquele outro kit lá, vai para o dia 7 de fevereiro, vai para leilão, aí vamos ver o quanto vai dar. Gente, Esse aqui já é uma outra comunicação entre o Bolsonaro e o ASEF, quando eles estão preparando uma nota, e aí o ASEF... Essa aqui foi amplamente divulgada também pela imprensa, né? O ASEF fala que mandou apenas uma parte das centenas de matérias que explodiram no Brasil inteiro, inclusive nos Estados Unidos, na imprensa americana, até que a Sara também falou que agora sim está repercutindo para valer, né, na imprensa internacional, uma coisa que a gente vai comentar. E aí eles vão combinando de como tratar publicamente a questão. Depois aqui ele comenta de novo sobre a nota como está não ingesta nada, tem abertura para a gente falar de qualquer pauta, mudar de estratégia a qualquer momento. Então, tem que ser exatamente nesse molde, de que não há ilegalidade, nós não fizemos nada errado. O presidente nós não fizemos nada de errado, Ana, ele se inclui, não é você, meu cliente, não fez nada de errado. Isso é uma declaração, uma confissão do ASEF. Nós não fizemos nada de errado. O ASEF não é um mero advogado, é partícipe. Exatamente. Ele foi lá comprar de volta o Rolex, pagou em dinheiro vivo, uma coisa inacreditável. Aliás, são bandos de atrapalhados, né? Eles são os ladrões atrapalhados. Venderam tudo, depois viram que é da M, foram lá tentar comprar de volta. Esses apps são engraçadíssimos. E o Eduardo Bolsonaro, Sara, você viu? Que o Eduardo Bolsonaro não teve... Viu o zap que a Ana colocou desses dos 25 mil, era os tal 25 mil que ele usou para movimentar. Então, realmente levaram esses 25 mil, ele movimentou nos Estados Unidos apenas esses 25 mil e não tocou transação bancária. Essa troca de zap que está aqui na tela é aquela que a gente falou que ele apaga, né? O Bolsonaro ele apaga algumas mensagens. O Mauro Cid pergunta: o senhor vai trazer a árvore e o barco? Aí ele responde alguma coisa, está apagada. E aí o Mauro Cid responde: sim, senhor. Mas em cima o Mauro Cid pergunta aí coisas de visto, conseguir visto, me passa o nome do cunhado que a gente já coloca na relação. Aí, se a gente conseguir o visto, aí ele coloca aqui Carlos Eduardo Antunes Torres, e depois apaga a mensagem. Ou seja, são várias trocas de mensagens absolutamente comprometedoras, né? Tem alguém no chat perguntando se configura quadrilha. É mais do que quadrilha, é uma organização criminosa. A quadrilha, ela pode agir, às vezes, é uma qualificadora de um único crime. Aqui a investigação está tratando como uma estrutura criminosa.
E eu acho que isso também abre espaço para um problema até maior para o Bolsonaro, porque quando chegar na investigação de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, a PF pode muito bem pensar em mudar o status de organização criminosa para organização terrorista, porque cai exatamente na definição da Lei 13.260, que fala, por exemplo, que são atos de terrorismo usar, ameaçar, transportar, guardar, portar, trazer consigo explosivos, gases tóxicos, veneno, mas tem um outro, terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos, atos previstos por razões de xenofobia, preconceito, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo perigo à pessoa, ao patrimônio, à paz pública e à incolumidade pública. Ali a gente sabe que houve danos, não houve danos contra a pessoa, mas houve danos contra a paz pública. Então, eu imagino que pode até piorar a situação para o Bolsonaro quando chegar nesse outro braço da investigação. Mas, Ana e Miguel, ontem eu fiquei pensando por que é retirado o sigilo de uma investigação. Isso é algo muito pouco comum no processo criminal que não está fechado. Se você geralmente retira o sigilo, aliás, você quase nunca retira o sigilo de uma investigação criminal. Nesse caso, Sara, eu acho que já foi concluído esse inquérito, tanto que ele foi indiciado, o Bolsonaro foi indiciado, e foi enviado para o Ministério Público. Por isso que foi derrubado o sigilo. Para os advogados, todos lerem o processo. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Ana e Sara, que tem uma matéria no DW, Deutsche Welle, que é a mídia alemã estatal, bem forte a matéria, muito boa também. Como o Bolsonaro usou a estrutura do Estado para desviar joias. Eles pegaram o ângulo, que eu achei legal. Olha só, que impressionante, Ana. A presidência da República foi usada, né, o Bolsonaro, o avião presidencial, o Ministério de Relações Exteriores, o assessor do Ministério de Relações Exteriores, está envolvido, está indiciado, inclusive. A Apex, aí, ó. A Apex está indiciada, o secretário da Receita Federal, o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal da Presidência da República, né, que cuida do patrimônio público e privado da presidência, dos presentes. É impressionante, Sara. Ele usou tudo para roubar joias. Para roubar joia. Mas eu acho que tem uma razão por qual eles resolveram, o Alexandre de Moraes resolve tirar o sigilo desse inquérito. Ele não precisava fazer isso. Eu imagino que é para pressionar o Gonê a, por fim, fazer o que ele tem que fazer, prender o Bolsonaro. Eu imagino que tenha esse propósito. Não é necessário você, ainda mais porque tem outros inquéritos paralelos, né? Nós estamos falando de 5 braços aqui, por que resolvem atirar o sigilo? Eu tenho... Para mim, a hipótese é que o Alexandre de Moraes cria com isso um fato político onde o Gonê agora não pode ficar sem fazer nada. Ele vai ter que mostrar, ele vai ter que atuar. Acho que pode ter esse elemento da pressão política em cima do Gonê. Sim, só um comentário rápido. Esse inquérito ele trata de são 2 partes assim bem fortes. A primeira é o roubo e a venda das joias. Houve toda uma operação para roubar essas joias. Tanto que as joias masculinas passaram escondidas pela alfândega no despacho diplomático. Depois, quando chegou nas joias femininas, que elas foram encontradas pela alfândega. Lembra, Ana? Foi aí que se deu aquele episódio que ficaram lá presas na alfândega e no final do ano de 2022, o Mauro Cid foi lá, mandou um militar lá, um funcionário também da presidência, tentar recuperar as joias para eles levarem para Miami. Só que aí teve aquele episódio que o auditor lá falou, não tem como, não tem documentação, se apresentar a documentação eu posso liberar, mas sem documentação... Não, mas fala aqui com o Mauro Cid, o secretário do presidente está pedindo. Aí o auditor, eu não lembro nem a resposta dele, não sei se ele deu uma risada, ele falou,
Não quero falar do celular com ninguém, não. Inclusive, está filmando aqui. O cara é tão burro, o cara esqueceu que estava filmando. Mas, enfim. E aí, teve a segunda parte, que é a tentativa. Quando depois, já em 2023, quando sai na imprensa notícias de que o TCU estava pedindo as joias, eles ficam baratinados. E não, tem que recuperar essas joias agora. Aí vão atrás, a Operação Resgate, né, das joias. E agora você viu que eu queria falar, Sara, o Eduardo Bolsonaro deu entrevista para a CNN Brasil ontem, em que ele fala uma coisa inacreditável. Não, quero aproveitar a mídia internacional aqui para pedir para o príncipe da Arábia Saudita para pedir essas joias de volta. Né? O que isso tem a ver? O que tem a ver isso? Roubo é roubo. Não adianta você pedir para o cara. Você rouba um carro, né? Depois você vai para a televisão, fala para o cara pedir o carro de volta. Não, aliás, o príncipe não tem nada a ver com essa história. O príncipe deu a joia. Estado, né? O Bolsonaro. E será o Bolsonaro que eles têm esperança de alimentar um ideário de que, se foi um presente para o Bolsonaro tinha o direito de fazer o que quisesse? Porque eu sinto, às vezes, eles tentando ir por aí também, né? Ou eles falam assim, não, nada diferente de que outros chefes de Estado não fizeram. Eles falam isso também. Né? E eles jogam para esse sentimento, talvez, um pouco popular, de que se é um presente, o presente é do presidente. Sim, eles tentam isso, né? Um presente, né? Eu ganhei um presente, o presente é meu. Ele é o presidente da República, é diferente, né? E tem regras para isso. Mas os bolsonaristas falam isso, Ana. Eles falam isso. Eles gostam muito de criar distopias, e uma delas é que não existe diferença entre o privado e o público. Essa é uma das grandes. Essa é uma distopia, para eles é muito com muita naturalidade mesmo. Isso aqui, eu pego isso aqui do Palácio Planalto. Você não lembra como eles fecharam o Palácio Planalto? Retiraram um tanto de coisa, como se aquilo ali não fosse. Destruíram a biblioteca, destruíram, deixaram os quadros lá num depósito. Até o peixe eles mataram, retiraram as moedas do lago, as capas. Faz parte também da mentalidade do brasileiro, onde não existe uma divisão entre o público e o privado. Não me surpreenda que essa seja a defesa que eles querem criar. E eles sabem o gado que eles coordenam. O gado que eles coordenam pensam como eles. Então, não é nem nesse diálogo Bolsonaro-Assef, ele fala isso, né? Não, as pessoas não vão entender exatamente o que é. Está acontecendo. E o que eu fico me perguntando é que tem uma peça aí que, para mim, está faltando, e eu tenho quase certeza, se não certeza absoluta, de que é uma peça importante. Onde está Michele Bolsonaro? Michele Bolsonaro, com certeza, existia ali o casamento, né, pode servir como uma forma de ocultar bens, de distribuir bens. Qual é o papel da Michele Bolsonaro? Parece que já existe uma investigação que inclui ela, mas eu tenho certeza que a Michele Bolsonaro é uma parte muito importante dessa organização criminosa. Inclusive, Ana, saiu notícia hoje, só que um parênteses, que o grupo lá, Bolsonaro, quer lançar para o Senado Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e já está lá o Flávio Bolsonaro. Então, vem a trupe inteira para o Senado. Sim. Né? Eles querem ocupar o Senado tudo com a família Bolsonaro. Pai, filha, mãe, sobrinha, cachorro, todo mundo lá no Senado. Tem que tomar cuidado. Pior que tem gente que vota nesse pessoal, esse é o triste. No Distrito Federal, se ela for para o Distrito Federal, ela pode muito bem ser eleita, a Michele Bolsonaro. E o Senado tem esse mandato longo aí de 8 anos, né? Dá tempo de arranjar muita coisa, né? Se esquivar de muita coisa. E eu particularmente, acho a Michele Bolsonaro um perigo até maior que o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro, por causa da associação dela com os neopentecostais, o Bolsonaro ele se converte numa estratégia política para, junto com o Malafaia, conseguir votos, né? Ele vê como uma necessidade eleitoral se converter ao neopentecostalismo. Não acho que ele acredite nisso, não acho que ele seja um grande devoto ou tenha grande conhecimento. A Michele Bolsonaro é a versão Barbie da Damares. Então, ela tem a vantagem de ser mais apresentável que a Damares, mas ela é muito esperta. É uma mulher que passa de Michê para primeira-dama.
não é por acaso que ela faz essa ascensão. E muito dentro da linguagem neopentecostal. Eu imagino que ela ali já deu todas as indicações que ela chegando ao poder é destruir o Estado. Eu queria trazer esse comentário aqui do Cacai, que deu entrevista para Fórum, que é uma voz importante aí no meio jurídico, né? E ele diz o seguinte, ele fala assim, há uma expectativa entre nós, advogados, para saber se vai vir uma denúncia em relação a cada um dos inquéritos, vacina, golpe do 8 de janeiro, joias, ou se é possível ser uma denúncia só. Acho que é inevitável que pelo menos 3 denúncias sejam apresentadas ou uma denúncia envolvendo estes 3 fatos que já estão sendo investigados com muita competência pela Polícia Federal. Acho que será um processo de defesa muito difícil por parte dos envolvidos, porque a materialidade é muito evidente, as provas são abundantes e a autoria é irrefutável. E a gente que está acostumado a entrevistar o Cacai, né, Miguel? Aqui a gente entrevista muito o Cacai na Fórum, ele às vezes ele é comedido para dar assim, fazer uma fala assim tão empática, né? Ele fez realmente assim, um pronunciamento enfático do que ele acha que as provas estão muito evidentes. Exatamente. O Cacai é um dos maiores criminalistas do país. Ele preza muito o direito à defesa. Ele é muito cuidadoso quando ele faz esse tipo de análise, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que o Bolsonaro cometeu crimes gravíssimos, né? Ele defende, ele estava defendendo já há semanas que a Polícia Federal apresentasse logo esse inquérito, porque tem um timing que você não pode perder. Ele está acabando esse timing, tem que apresentar logo, senão as coisas vão ficar mais complicadas para a denúncia prosperar e para a investigação se aprofundar, né? Mas então demorou um pouco, mas saiu esse inquérito. O Bolsonaro está indiciado agora pelo crime de roubo das joias, fraude das vacinas. E agora a expectativa é quando vai vir a denúncia da PGR. Esse é o próximo passo. Há toda uma expectativa, há algumas notícias desencontradas, se a PGR vai fazer logo, se vai esperar as eleições. Mas eu defendo que fosse logo agora, não ficasse esperando eleições, porque nunca teve essa preocupação antes, né? Pelo contrário, lembro que denúncias no passado, mensalão e outras coisas, inclusive quando era período eleitoral, aí que eles vinham com mais pressa ainda, né, mas enfim, é importante que não seja nada anormal, que seja no tempo correto, com direito à defesa, tempo para esse processo não ter nenhum problema, né? Deixa eu ler os comentários aqui, Ana. Tem um comentário do Ricardo Moreno, né? O Bolsonaro vai ter que trocar o selva por salva. Alguém me salva. É isso aí. Tem um comentáriozinho aqui da Almeri, elogio para Sara. Almeri. Sara, maravilhosa. Eu só pensava em ti quando o Assange foi solto. Aí tem da Lúcia aqui. Querem proteger o Bozo, ele está em campanha. Da Michele. Verdade, Michele é perigosa. É uma sobrevivente no campo da política, conhece os meandros, precisa ser observada e contida antes que seja tarde. É isso aí, vamos continuar então, Ana. Vamos, deixa eu ver se tem mais alguma matéria que é interessante a gente trazer. Esse aqui também está lá na Fórum, e que o Bolsonaro, ele dispensava itens públicos que não valiam nada, era a forma como eles tratavam. Eu vi isso. Deixa eu puxar essa matéria aqui, porque essa matéria aqui eu não coloquei aqui na minha. Isso aqui é o que valia dinheiro. Quem fez foi o Henrique. O Henrique fez essa matéria para a gente, o Henrique Rodrigues. E em uma das conversas entre o Mauro Cid e um outro assessor, lá, o Marcelo Câmara, a gente já mostrou uma a outra, né, também. Eles conversam. Esse aqui é aquela matéria, aquela troca de mensagens sobre o que era banhado em ouro, o que não era banhado, o que não era. Depois eles falam assim, de outros itens, que ele não pegou porque não valia nada. Tem aqueles 2 maiores, mas não vale nada. Nem é banhado, é latão.
Então, meu pai vai levar para o Brasil na mudança, está se referindo ao pai dele, né, o Mauro Cid, e as coisas que estavam em Nova York. Isso está lá nas trocas também de mensagens entre o Mauro Cid e o seu assessor. Né? O Henrique fala que o Mauro César Lorena Cid vinha oferindo lucro com os objetos de luxo desviados e vendidos e assim entregando dinheiro a Bolsonaro periodicamente. Então, são uma série de matérias que nós temos lá, viu, gente, no site da Fórum, que vão abordando aí os detalhes dessa investigação. Essa matéria ela é muito importante. Ela parece que é só assim para mostrar que o Bolsonaro, isso eu dispenso. Essa matéria ela incrimina ele, porque mostra que ele decide, isso eu quero, isso eu não quero, isso você transforma em dinheiro, isso aí você nem pensa. O que é isso? Coloca nele? Coloca ele com o domínio do fato, como o autor e o coordenador. Bolsonaro estava falando quais itens iam ser lavados, quais itens iam ser contrabandeados, quais itens iriam ser roubados. Ele decidia. E não apenas ficava com os frutos do crime, como também decidia como ia ser feito. Coloca ele numa posição muito difícil. Quando o Cacai fala em provas abundantes, é provas abundantes em todo sentido. É abundante também no sentido de que é uma organização, abundante no sentido de que o Bolsonaro estava no comando. Se até então era o Mauro Cid falando, não, eu fiz para agradar, não, caiu por terra. Essa reportagem aí mesmo mostra, latão, não quero, pega outra coisa. Quem que faz isso? É o dono da fazenda. Tem uma charge aqui, que eu achei legal, pedi para o Gui subir, é o meme. Esses memes são importantes, né, para as pessoas entenderem. Né? Aí, Bolsonaro, Adélio. Qual a sua explicação no caso das joias? Adélio. Você não sabe falar outra coisa? Celso Daniel. Exatamente. Tem uma outra também, eu não sei se é do pessoal do Sensacionalista, não sei se a gente trouxe essa. Deixa eu ver aqui. Não é. Tem uma do Sensacionalista que está muito engraçada também, não sei se vocês viram, que tem as joias, e aí eles falam assim, o pessoal deve estar em frente à joalheria, em frente onde está as joias, rezando pelas joias do Bolsonaro. Igual o pneu, né? Igual o pneu, né? É. Eu queria entender o que deve passar pela cabeça desses bolsomínios. Né? Porque não tem explicação. É uma operação toda e é dinheiro na conta. E é uma operação para mandar as joias para o pai do Mauro Cid. As joias foram no avião presidencial. Não tem explicação, Ana. Não tem explicação. É tão óbvio. É tão intuitivo que você não pode roubar umas joias que são dadas como presente, são joias caríssimas. Até teve essa confusão, porque saiu primeiramente que eram 25 milhões de reais, depois a polícia atualizou, eles devem ter confundido dólar com real. Não, são 6,8 milhões de reais, aí os bolsomínios, não, é só 6,8 milhões de reais. Quer dizer que roubar 6,8 milhões pode. E é muito dinheiro, 6,8 milhões de reais. É muito dinheiro. Pelo amor de Deus. Eu queria saber o que passa pela cabeça deles, né? Com certeza da impunidade, né, Miguel? Com certeza é uma das coisas que passa, né? Essa matéria aqui que eu tinha projetado e depois tirado, agora que eu vi, Miguel, tá bem interessante, né? Tá lá no cafezinho, né? Vocês, sim. Lourenço, do Kleber. Eu achei muito interessante porque ele pega pessoa por pessoa, por exemplo, Bolsonaro. Ele é acusado de quê? Aí ele vai falando peculato, artigo 312 do Código Penal, lavagem de dinheiro. Ele pega um por um. O Mauro César Lorena Cid, peculato, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Pega cada um dos personagens e pelo que eles estão sendo acusados. O Acef também, o Beto Costa Lima Leite Albuquerque Júnior, o Fábio Weingarten e o José, ou seja, são vários, né? São vários aqui. O Marcelo Câmara, né? Que a gente falou aqui bastante dele. Cada um deles, vou depois pegar esse link aqui para a gente colocar no chat também. E essa questão de presente de chefe de Estado,
ela é muito problemática. Primeiro, como alguém coloca aqui no chat, a Mariana Leite, foram dadas como propina. Propina, suborno, e mais, ainda que não seja isso, elas são proibidas por uma seguinte razão, é o acesso que você tem a alguém com muito poder. O Keir Starmer, que é hoje o primeiro-ministro britânico, recebeu mais do que todos os outros primeiros ministros acumulados, contando o Tony Blair, esse tipo de presente. E teve que declarar, ainda sem ser presidente, 43 mil pounds, vezes 7 reais. Aí as pessoas perguntam, mas qual é o problema de receber isso? O problema de receber isso é que isso é a porta de acesso. Você recebe um hotel de luxo, aí o dono do hotel te conhece, aí faz um lobby para barrar. E isso foi o caso do Keir Starmer. Ele recebe uma viagem de luxo de uma das pessoas que é o grande lobista contra a legislação de cassino no Reino Unido, que trata a questão da adição das pessoas de classe trabalhadora, de qualquer classe, que vão perder dinheiro nesses cassinos. Então, ele não quer passar essa lei. Então, é a porta de acesso. Nesse caso, diria que tem muito mais a ver com o suborno e com a propina que não, mas é óbvio que um presidente da República jamais poderia sequer receber, e uma vez que receber, teria que dar como patrimônio do Estado. Eu não sei se vocês lembram daquela gravação, aquele corte onde se grava a conversa da Dilma Rousseff com o Lula, um pouco antes do golpe de Estado contra a Dilma, onde ele fala, o Lula fala das tranqueiras que ele recebeu como presente, que ficavam todas expostas ali no Ministério Público. Existe um lugar para pôr isso. Aquilo ali foi distorcido e colocado como se fosse uma corrupção. Presentes que são muito mais simbólicos, a bandeira de tal lugar, tranqueira, é aquilo que ele falou, tranqueira, né? Espanador da Indonésia, esse tipo de coisa. Então, o Bolsonaro não tem por onde escapar, essa é a verdade. Tudo. Não podia ser provas mais abundantes que isso, elas trazem quase o crime em tempo real. Sim, sim. Vamos continuar. Tem mais notícia das joias, Ana? Não, agora a nossa próxima pauta seria essa questão do Lula lá no Mercosul, né? Que a gente tem vídeo e tudo também sobre os recados do presidente Lula no Mercosul. Deixa eu ver se a gente coloca aqui um videozinho. É quem não vem. Uma bobagem imensa um presidente de um país importante como a Argentina não participar do reunião com o Mercosul. É triste para a Argentina. Agora, uma coisa é verdade. Nós, do Mercosul, vamos tentar, estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina, porque nós acreditamos, na importância da Argentina. A Argentina é um país extremamente importante para o sucesso do Mercosul, e aí se o presidente participa ou não interessa. O que interessa é o seguinte, é que o povo argentino precisa do Mercosul e o Mercosul precisa do povo argentino. É isso que interessa. Presidente, e o fato dele ter ido para a CEPAC no final de semana, Javier Milei, o que ele falou lá? Não sei. Sinceramente, é o tipo de reunião que não me interessa. Sinceramente. Ele criticou. Eu acho que no final das contas, o presidente da República perder tempo fazendo uma coisa de extrema direita é tão desagradável, é tão antissocial, é tão antipovo, é tão antidemocrático que eu não sei. Não sei o que as pessoas ganham participando disso. Muito bem. Ana, só fazer um comentário rápido. Eu acompanho o Lula há muitos anos, né? Como todos brasileiros, desde muitos anos. O Lula, ele é um cara muito educado e ele dificilmente ele faz grosseria contra alguém. Eu não li a Paz Amor, né? O perfil dele. Só que o Lula, ele sabe bater com... Ele espera, né? Ele sempre espera para esperar o momento certo para dar o golpe perfeito. E aí, já ele começando a bater no Milei. O Milei tá só... Mas o Milei é muito grosseiro, né? O Milei é muito grosseiro. Quando a pessoa é muito grosseira, é um golpe que acaba se voltando contra si mesmo, né? Porque
para você aplicar bater, eu sei assim, verbalmente, né, em outra pessoa, se você é muito grosseiro, você acaba se queimando, né? Você que fica com a pecha de grosseiro. O Milei pagou mico aí nesse evento, né? Medalha Bolsonaro, pelo amor de Deus, que coisa foi aquela, entendeu? Que ele tá a primeira série, aquele pessoal, ainda estava o Tarcísio de Freitas ali, junto, Bolsonaro, medalha Bolsonaro. Enquanto isso, o Lula lá no Mercosul, fazendo parcerias de alto nível com chefes de Estado, todos parceiros da Argentina, e o Milei nessa palhaçada aí, né? Ainda tem um videozinho aí que... Mas, enfim, vou deixar a Ana continuar, porque tem outro assunto, mas eu não sei se é agora que a gente vai trazer. Mas você está falando que tem um outro vídeo? Não, é o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Ah, lá no CEPAC? Ele pedindo sanções econômicas contra o Brasil. É um videozinho também. Vamos colocar esse, que aí a gente já comenta aqui com a Sara. Todo coloca aí. Olha ele está, na verdade, fazendo a costura, criando o arcabouço para aprovar uma lei nos Estados Unidos que trará consequências para as autoridades brasileiras. Já existe lei nos Estados Unidos para fazer esse tipo de coisa. A Venezuela, por exemplo, tem vários ativos congelados nos Estados Unidos devido ao seu envolvimento com o narcotráfico, devido a todas as questões de violações à liberdade. E esse deputado Chris Smith, ele já aprovou uma lei nesse sentido contra a Bielorrússia, a última ditadura da Europa. Então ele é famoso por preservar os direitos humanos internacionalmente. E quando o Trump for eleito, vocês estão torcendo pelo Trump? Que surpresa, eu achei que era para o Biden. Então, com a eleição do Trump, a gente pode ter um grande reviravolta. E nós teremos, se Deus quiser. Depois eu comento, Sara, o que você acha disso? O que ele está falando é muito verdadeiro. Existe nos Estados Unidos, agora me escapou, eu estava tentando até googar, uma das figuras mais abjetas do Partido Republicano, ele tem até um nome latino no final. Como é que eu fui esquecer esse nome? Ele é um dos porta-vozes do fascismo, do trumpismo, da pós-verdade. Você está falando do Marco Rubio? Você está falando do senador? Ele, exatamente ele. Marco Rubio, ele fala muito em justiça climática, mas por quê? Porque ele quer passar uma legislação de sanções contra a Venezuela. O problema dele é a Venezuela exportar petróleo. Então, isso que o Bolsonaro está falando, e que o Carlos Bolsonaro, o Eduardo está falando, não é toda uma alucinação. Ele está sendo assessorado dentro do parlamento americano sobre a existência de leis que interferem diretamente na soberania de outros países. Por exemplo, existem leis de transações comerciais que dão direito dos Estados Unidos de qualquer transação onde tiver $1 envolvido, dos Estados Unidos ir e quebrar a perna de uma indústria nacional. Vocês lembram do caso da Petrobras, da Lava Jato? Isso foi feito a partir exatamente desse princípio. Uma lei americana que vincula qualquer transação comercial ou com uma empresa americana ou com dólar para poder fazer o lawfare. Então, o que ele está falando é uma coisa muito grave e mostra para onde eles estão criando uma nova estratégia. A CELAC é um lugar que não tem nenhuma pauta produtiva para a sociedade, nenhuma. A CEPAC. Desculpa, CELAC, nossa. Mas, por outro lado, eles estão apostando numa coisa que deu muito certo na eleição do Bolsonaro, que é uma articulação internacional da ultradireita, quando eles vão visitar ali o Stephen Bannon. Então, eles estão muito articulados com a ultradireita americana e têm ido regularmente ao parlamento, como foi agora junto o Martin Schellenberg vindo ao Congresso brasileiro para evitar a passagem das leis de fake news, depois eles indo ao Congresso americano, ou antes, para poder denunciar o Brasil como uma ditadura, por ter presos políticos, que inclusive o Glenn Greenwald tem repercutido incansavelmente, ele tem feito um papel estratégico da alt-right americana, e tem falado disso. Eles vão lá no Congresso americano para falar que o Brasil é uma ditadura, porque o Xandão está prendendo pessoas,
presos políticos, tratando as pessoas que deram um golpe de Estado como presos políticos. Então, eles estão usando as máquinas internacionais para poder interferir na soberania nacional. Quando ele pede sanção, é isso, é igual a sanção ao Irã, sanção à Venezuela, as inúmeras sanções que o Reino Unido faz como uma máquina imperialista e que produz crimes de guerra. O maior problema do Iraque não foi a guerra, foi o pós-guerra com as sanções americanas. Foi isso que chagou o país. Afeganistão, a mesma coisa. Depois da guerra, as sanções à Síria, sanções ao Iêmen. Por isso, Cuba, o maior exemplo, Cuba e Venezuela. Venezuela, saiu um relatório, acho que há um ano atrás, que 44 mil mortes eram diretamente relacionáveis às sanções, que não tinham acesso a determinadas medicações, por exemplo, como uma das formas. Então, o que ele está falando é muito importante. Achei esse vídeo espetacular, no sentido assim, que mostra para a gente em que sentido que eles estão articulando e para que serviu essa CELAC. Muito alarmante, não no sentido para a gente se paralisar, mas para a gente entender qual que é a estratégia deles, de se associar com o trumpismo, com os Estados Unidos e fazer essas intervenções pedindo legislação. Então, é grave, e ali eles vão ter grandes amigos, né? São os nossos colonialistas internos, colonizadores internos. E o que o Milei não entendeu é que ele é presidente da Argentina. Ele é presidente da Argentina, um país que depende economicamente do Brasil, como se viu agora na questão do gás, um país pequeno. Ele está se colocando como se fosse um Trump, um Bolsonaro. Bolsonaro era presidente da uma nona potência econômica, na época dele despenca, mas é isso, com um dos maiores territórios do mundo, o maior número de riquezas do mundo, maior país da América Latina, e ele está achando que a Argentina tem leverage, né? Tem, como é que falaria isso? Tem cacife para ele poder se representar e se autoconclamar o segundo maior influencer político do mundo, que ele iria influenciar as eleições da ultradireita na Europa. Então, o Milei, ele está sofrendo de uma megalomania aguda, então eu vejo para ele que o abismo dele está cada dia mais perto, porque o país dele depende do Brasil. E aí eu acho que tem muito comentarista de esquerda falando que deveria se aplicar sanções à Argentina. Não, e o Itamaraty acertadamente está indo no lugar certo. Não dar palco para o Milei, não responder aos ataques do Milei, colocar ele do tamanho que ele é, e mais, as sanções econômicas à Argentina é penalizar uma população de hermanos e de pessoas. Então, não, o Lula está indo na contramão nessa entrevista que você dá. Ele fala assim: não, os povo argentino é nosso parceiro. Milei nem representa esse povo argentino. Eles são parte importante do Mercosul e o povo argentino é parte importante do Mercosul. Ali ele antagoniza da forma mais genial possível contra o Milei. E não é à toa que o Celso Amorim está ali atrás, porque o Celso Amorim, ele assim, realmente ele é um gênio da diplomacia, que vigora aos 80 anos. Então, o Itamaraty está sendo muito inteligente, não dá palco para o Milei e de não responder ele na mesma moeda, mas colocar ele no lugar dele. Você não representa esse projeto de Mercosul, que é muito maior do que sua delinquência. Ana, deixa eu só fazer um comentário rápido sobre a questão de sanção econômica. Tem uma literatura já sobre isso, Sara, sobre essas sanções econômicas. Tem até um livro que eu estou lendo, que se chama A Arma Econômica, do Nicholas Mulder. Eu até pedi para o Guilherme subir a capa, que é um livro que é um clássico, já, embora seja recente, porque os Estados Unidos ele aplica muitas sanções econômicas hoje em dia no mundo todo, e está aumentando isso. Só que isso serve para país pequeno, né? País pequeno, país vulnerável. A Venezuela não é um país pequeno, mas é vulnerável, quer dizer, é pequeno em relação ao Brasil, né? População, até economia. Cuba, nem se fala. Mas como se vê no caso da Rússia, não funcionou. Em países grandes, você tem um efeito bumerangue nessas. Agora, o caso do Eduardo Bolsonaro é diferente, porque é um brasileiro. O que é chocante nesse caso é um brasileiro, um deputado, um parlamentar brasileiro,
pago pelo contribuinte. Aí, esse livro aqui é muito bom e fala sobre as sanções com máquina de guerra. As sanções são destruidoras, sabe? São destruidoras. Ele conta, são aplicadas há muitos anos, né? Até o pessoal fala nas sanções de Atenas contra Megara, né, que é a origem da Guerra do Peloponeso, e que a Atenas aplica contra Megara. A Esparta manda os diplomatas para Atenas pedindo para levantar as sanções. A Atenas não levanta e Esparta começa a guerra contra Atenas. E é ruim para Atenas. Atenas perde a guerra. Essas sanções, elas, na história, sempre se voltam contra quem as aplica, né? Aplicaram sanções contra a Alemanha e resultou na Segunda Guerra Mundial, né? Elas são sempre desastrosas. Mas eu quero dizer que o chocante é porque o Eduardo Bolsonaro, ele é um parlamentar brasileiro, pedindo sanções. Não vai acontecer sanção contra o Brasil por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito grande, muito poderoso, mas não tem essa bola toda, para essa altura do campeonato, aplicar sanção contra o Brasil. Mesmo se aplicar sanção é onde no Brasil? Viu? Hoje em dia, qualquer sanção que os Estados Unidos aplicar contra o Brasil compra da China. A gente não depende. Qual a sanção? Cancelar o Netflix? Né? Pode ser. Não vai cancelar. Um bem para o Brasil, né? E eu acho assim, que essas sanções aí que a gente também está falando vão diferenciar um pouco, né, Miguel e Ana, que essas são sanções feitas por uma potência hegemônica que quer suprimir a soberania de outro. Muito diferentes são dos casos de apartheid, ou como é o caso de Israel e como foi o caso da África do Sul. Aí sim as sanções são necessárias, retirar os fundos são necessários, porque é retirar o fundo de uma máquina colonialista de guerra. Aí sim é diferente. Agora, no caso dos Estados Unidos, Inglaterra, é a máquina imperialista em força. Eu vou falar para vocês que eu tive uma chefe que fazia sanções. Eu acho que eu nunca conheci uma pessoa tão maldosa na minha vida. Quando eu soube que ela fazia sanções, eu entendi o tipo de pessoa que vai trabalhar para fazer sanções. Como assim, Sara? Eu tive uma chefe aqui no Reino Unido que era uma das pessoas mais maldosas que eu já conheci. Mas fazia sanções? Não entendi. Ela era advogada do governo que fazia sanções. Ela fazia sanções mesmo, ela trabalhava com essas sanções ela colocava governamentais, agora entendi, nossa. É esse o perfil de gente. Advogado do diabo, literalmente, né? Não, mas assim, eles têm total convicção no que eles fazem, eles acham que tem que ser aquilo mesmo. Eu vou deixar o nome do livro aqui, para a pessoa perguntou para Michele K. Economic Weapon. É isso aí. Sara, eu vou liberar você. A gente está esperando aqui Ela não chegou ainda não, pensei que tinha chegado, viu? A Ingrid. Assim que ela chegar às 6 horas, mas se ela não chegar, você fica aí com a gente, tem mais um pouquinho. Tá bom? Chegou então. A Ingrid acabou de chegar. Então, Sara, sempre muito bom conversar contigo, tá? Então, boa noite aí, já deve estar tarde. Até a próxima. Ana e Miguel, muito obrigado por me ter aqui. Obrigado pelo trabalho da Fórum e a gente se vê em breve. Beijo, Isso para que as pessoas contribuam aqui, contribuam com seu superchat, com assinatura, porque essa independência da gente reportar dessa forma é porque vocês que estão nos assistindo são os nossos patrocinadores. Então, espero que as pessoas contribuam aqui até o final da live da forma que puderem. Um abraço. Obrigada. Beijo.